Olá, colegas, eu sou D. Real Pereira dos Santos, sou candidato à diretoria de estudos técnicos, juntamente com Marcelo Lettieri, pela Chapa 2 Sindicato de Verdade. Eu gostaria apenas de comentar um tema que tem sido recorrente nas reuniões que a gente tem feito. A Chapa 2, ela tem defendido de forma muito clara que não é compatível com o cargo de auditor fiscal, com o cargo de autoridade de Estado, uma remuneração que não seja estável, uma remuneração que tenha uma certa precariedade. E que o bônus variável seria uma remuneração precária. Defendemos, portanto, uma remuneração estável. Como contra-argumento a esta proposta que nós temos, muitos colegas têm colocado que a opção pelo bônus seria uma forma de fugir das amarras que o congelamento dos gastos produzido pela Emenda Constitucional 95 estaria promovendo, ou seja, que o pagamento via bônus variável seria uma forma de fugir do teto de gastos públicos. Em todas as letras se diz que o bônus nos salvaguardaria dos limites constitucionais dos gastos. De fato, isso não procede, porque a Emenda Constitucional 95 não excepcionou o pagamento de nenhuma gratificação do congelamento. A emenda é para todos os gastos primários. E gastos primários, independentemente da rubrica, são todos os gastos, exceto os gastos financeiros com serviços da dívida. Portanto, não há excepcionalidade. Assim, entre os gastos primários não estão congelados ou não estão vinculados ao teto apenas os gastos com a participação dos estados e municípios, que é o FPM e o FPE, e outros fundos de participação dos outros entes da federação, que esses gastos não estão congelados. Também os investimentos de capital que a União faça nas empresas públicas e os gastos não recorrentes, que são os gastos eleitorais do Tribunal Eleitoral. Apenas estes. Os demais gastos, todos eles estão vinculados ao teto constitucional. Também não procede a ideia de que o Fundaf não seria orçamentário. O Fundaf é uma receita orçamentária e, consequentemente, as despesas do Fundaf são despesas orçamentárias, constam no orçamento. Portanto, estão abarcados pelo congelamento dos gastos. Da mesma forma, não procede aquela ideia de que, por estar vinculado a uma receita específica, que seria receitas de multas ou receitas de leilões, e que, portanto, aumentando a receita não teria limites para aumentar o gasto, este argumento praticamente cai por terra na medida em que também os gastos com saúde e educação, que têm vinculação constitucional a fontes de receitas, acabaram sendo congelados, ou seja, a vinculação constitucional ficou sustada pela Emenda Constitucional 95 pelos próximos 20 anos. Ou seja, a opção pela remuneração por bônus, ou a opção por um vencimento básico estável, sem parcelas variáveis, ou a opção por subsídio, são opções que são indiferentes em relação ao congelamento dos gastos. Não é o congelamento dos gastos, portanto, que deve servir de motivação para escolher uma ou outra forma de remuneração. Pelo contrário, eu poderia dizer que, diante de um quadro de congelamento de gastos públicos, as parcelas não estabilizadas de remuneração ou as parcelas variáveis seriam as primeiras a serem cortadas. As gratificações, os bônus, que têm uma certa precariedade em termos remuneratórios, seriam as primeiras despesas a serem cortadas diante da imposição de uma limitação de gastos. Portanto, eu acho que a gente precisa rever essa discussão, retomar este debate. A Chapa 2 se propõe a isso, a trazer de volta esse tema para a categoria, para que a gente realmente analise sobre diversos aspectos os efeitos de termos uma remuneração variável ou uma remuneração estável para vários aspectos, tanto para o aspecto relativo à retomada ou à reconquista, à recuperação da paridade daqueles que têm direito, e também em relação à adequação ou não do nosso modelo remuneratório aos projetos de gerenciamento ou gerencialistas que vêm sendo implementados na Receita Federal. Por isso eu peço aos senhores, peço aos amigos, apoio à Chapa 2, porque precisamos de um sindicato de verdade para enfrentar uma realidade de verdade que vem por aí.